famoso goleiro Bruno, famoso negativamente falando, é claro, ele recebeu a mensagem adventista. E mais, ele próprio foi quem mobilizou pessoas para que isso fosse possível. Bora entender essa história comigo hoje? Bora lá? Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Recados dados, bora pro vídeo. O testemunho de hoje vem lá de Contagem, uma cidadezinha bem próxima a Belo Horizonte. E talvez se eu dissesse para você que o protagonista dela é o Bruno Fernandes, das Dores de Souza, e não colocasse aqui nenhuma foto, talvez você jamais saberia de quem se trata. Mas, se eu falar para você goleiro Bruno, eu não preciso colocar nenhuma foto dele para você saber de quem é que eu estou falando. Logicamente, você vai já associar esse nome a algo tenebroso e bárbaro que aconteceu há alguns anos atrás. Não é verdade? Pois bem, foi essa pessoa, o famoso goleiro Bruno, que a priori era famoso por ser goleiro do Flamengo, mas posteriormente passou a ser muito mais famoso, porém por algo muito negativo. Esse homem, ele recebeu a mensagem adventista e ele próprio mobilizou pessoas para que isso fosse possível de acontecer. E a pessoa designada por Deus a levar a mensagem de salvação ao goleiro Bruno e aos demais que ali estavam foi o pastor da IASD, o pastor Eduardo Batista, mais conhecido como Pastor Dudu, líder de jovens. O pastor Eduardo estava atuando em Belo Horizonte quando, de repente, em seu escritório, ele recebeu uma ligação na qual a voz indagava o seguinte: o senhor é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, líder de jovens? E o pastor Eduardo respondeu confirmando que sim. E a pessoa se identificou como uma professora Sônia. Ela se apresentou como responsável pelos assuntos de ressocialização do Presídio de Segurança Máxima, Nelson Hungria, que fica ali na cidade de Contagem. O pastor então perguntou em que ele poderia ajudá-la. O interessante é que antes mesmo dela dizer do que se tratava o assunto e dizer o que realmente ela queria com o pastor, ela aproveitou o ensejo para já dar ali umas cutucadas no pastor Eduardo. Ela confirma se realmente ele é adventista e se ele é líder de jovens, e ele confirma positivamente. Depois ela questiona o seguinte, ela diz: olha só, vocês que são adventistas, vocês têm algum problema com presídios, com presidiários? E o pastor Eduardo disse: não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. E ela disse: é porque aqui no presídio nós temos cerca de 2.200 detentos e aqui já vieram diversas igrejas. As Assembleias de Deus, todas as pentecostais, as igrejas batistas já vieram aqui. Até a Igreja Católica Carismática já esteve aqui pregando a palavra de Deus. Mas nenhum adventista nunca veio aqui. E o pastor Eduardo ficou surpreso com aquela afirmação. Ela perguntou: se vocês não têm nada contra pessoas que estão detentas, não é? Por que nunca ninguém veio aqui? Nenhum de vocês veio aqui. E o pastor Eduardo, surpreso, disse que Deus simplesmente deu uma tosse nele na hora, que ele não sabia nem o que falar. É interessante a gente ver que, independente de quantas igrejas tenham naquela comunidade, o mais importante é nós levarmos a mensagem de Deus para fora dela, para fora da igreja, para fora do templo, para fora das paredes. Isso porque os lugares que mais carecem das nossas visitas são os asilos, os hospitais, os presídios. E nós precisamos encarar essa situação, sabe? E ter força e fé de visitar essas pessoas, porque elas carecem demais da palavra de Deus. O pastor Eduardo disse: olha, eu estou aqui, estou disposto a levar a mensagem de salvação para essas pessoas. Vamos combinar como é que a senhora quer fazer? E ela disse: olha, é o seguinte, eu quero que o senhor venha todos os dias aqui no presídio trazer a mensagem.
E o pastor disse que não teria como e explicou por conta da logística que um pastor adventista ele não toma conta apenas de um templo, mas por mais de um, não é? Então ele explicou que não teria como ele estar lá todos os dias. E naquela longa conversa ficou acordado o seguinte: ele ficaria frequentando o presídio todas as quintas-feiras à tarde para levar a mensagem de salvação. Inclusive, eu já queria saber o seguinte, você que está me assistindo, você já fez visitas a algum desses lugares que eu citei aqui? Coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E lá vai o pastor Eduardo, né, na primeira quinta-feira à tarde, fazer ali o seu primeiro estudo bíblico com aquelas pessoas, levar ali a mensagem pela primeira vez naquela localidade. Ele disse que chegou ali no presídio, foi revistaram todas as coisas que ele levou e ao adentrar ali, ele foi encaminhado ali ao pavilhão 7 do presídio de segurança máxima ali da cidade de Contagem, né? E ele conta que quando chegou ali no setor 7, né, no pavilhão 7, ele se deparou com um bando de homens no seu momento recreativo, né, entre aspas, no banho de sol. Alguns estavam jogando bola, outros estavam se exercitando, outros estavam ali batendo papo, conversando. E ele não viu uma situação favorável para pregar a mensagem de Deus, porque estava naquela barulheira tremenda, cada um fazendo uma coisa diferente. E ele se dirigiu até o carcereiro e perguntou o seguinte: olha só, eu vim aqui pregar a mensagem de Deus, mas eles estão todos dispersos. O que eu faço? E o carcereiro disse: ó, se vira, dá seu jeito aí, vai pregando aí a mensagem e quem quiser escutar, vai escutar. E o pastor Eduardo disse: mas eu vou pregar enquanto eles jogam bola. É uma falta de respeito muito grande com a palavra de Deus, não é verdade? E aí o carcereiro disse: você prega aí como os demais e você corre até o risco de levar uma bolada de vez em quando, né? E o pastor Eduardo disse: não vou pregar dessa forma, precisa ser algo organizado, com ordem e decência. E aí o carcereiro disse: então chama ali o líder do futebol para que ele resolva essa situação. Alguém foi chamar o líder do futebol e esse líder veio e quando o pastor Eduardo se deparou quem era, viu que era um rosto muito conhecido. Era o goleiro Bruno, o famoso goleiro Bruno, ex-goleiro do Flamengo, né? E ali na hora ele se apresentou como Bruno, o pastor Eduardo também se apresentou e falou ali o problema, do que se tratava. Contou para o goleiro que queria reunir a turma para passar a mensagem de Deus e tudo mais. E o Bruno disse o seguinte: não, pastor, o senhor está certo. Eu vou chamar aqui a turma e vou resolver esse problema. Eu fui criado no seio batista, toda a minha família é da igreja batista e eu sei o quanto é importante um culto a Deus. E ali o pastor Eduardo disse que ele deu algumas ordens ali, mandou buscar cadeiras, mandou parar o futebol, chamar aqueles que estavam dispersos e logo estavam todos reunidos ali para escutar a palavra de Deus. Antes mesmo que o culto começasse, o Bruno deu um comunicado. Ele disse: a partir de hoje, todas as quintas-feiras não teremos mais futebol. Nos reuniremos aqui para cultuar a Deus. E o pastor Eduardo Batista ficou surpreso com aquela fala do Bruno, não é? E ali aconteceu a primeira quinta-feira de estudos bíblicos de um culto a Deus com o pastor Eduardo. As semanas foram se passando e o pastor Eduardo cumprindo conforme o combinado. Todas as quintas-feiras à tarde, que fizesse sol ou chuva, ele estava ali no presídio, né, de segurança máxima da cidade de Contagem, levando a mensagem de salvação para aquelas pessoas. Durante 13 semanas ele atuou ali, naquele local. Porém, posteriormente acabou sendo transferido e ficou inviável que ele continuasse com o projeto. Mas durante 13 semanas, o Bruno, o goleiro Bruno e os demais que estavam ali ouviram a mensagem verdadeira de Deus, o plano de salvação. Se eles aceitaram essa mensagem de coração e decidiram mudar de vida e se parecer muito mais com Cristo,
essa já é uma outra história. Isso porque quem convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. O nosso papel como pregadores do Evangelho é simplesmente levar a palavra de Deus até os confins da terra, começando pelos que estão em nossa volta. Não é verdade? Até porque a volta de Jesus não depende que todos aceitem Ele como o único Senhor e Salvador, mas é necessário que toda tribo, nação, língua e povo ouça falar dessa mensagem. Porque olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Compreendeu a mensagem de hoje? Não importa para quem você está pregando. Às vezes a gente prega para uma pessoa que a gente jamais imagina que será transformada pelo poder de Deus. A gente acaba muitas vezes subestimando o poder de Deus. Às vezes a gente acha que oferecer o estudo bíblico para alguém, dependendo da sua condição, da sua função, do seu cargo, talvez a pessoa não aceite. Nunca subestime o poder de Deus, porque quando a palavra de Deus é lançada, ela jamais volta vazia. Eu já comentei aqui no canal que eu fui para uma consulta e convidei um médico a ter um estudo bíblico. Eu não tinha fé que ele fosse aceitar, mas o Espírito Santo de Deus, que estava atuando nele, o convenceu de aceitar. Hoje, eu dou estudos bíblicos para esse médico, o estudo acontece no seu próprio consultório. Ele separou um horário ali na sua agenda, toda segunda-feira à tarde. Ele não atende ninguém para receber a mensagem de salvação. Então, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo tem nos enviado a tantos lugares. Louvado seja Deus, porque esse canal existe e é um projeto que Deus colocou em minhas mãos e que muitas vidas possam ser alcançadas através dele. Que você possa compartilhar esse conteúdo e que muitas pessoas possam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém.